Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. André Avelar, Contagem, Minas Gerais. Meu deserto se iniciou no dia 15 de maio de 2018, 2 dias depois do Dia das Mães, exatamente às 11h35 da manhã. Hoje, dia 10 de agosto de 2018, são 10 horas e 48 minutos da noite. E começo a escrever esse testemunho. Lágrimas quentes escorrem pelo rosto, meu coração está em paz. Mas assim mesmo, as lágrimas insistem a sair pelos olhos. Vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Cruzar o deserto não é fácil. De ponta a ponta é preciso, necessário e obrigatório percorrer sozinho. Caminhando todos os dias nesse cenário de areia, sequidão e sede, muita sede. Extremamente sozinho, somente com uma bússola que é o Senhor Jesus. Aquele que é digno de todo o meu amor e eterna gratidão. O deserto é grande, independente do tempo que permaneça nele. Porém, somente nele conseguimos alcançar o objetivo final e ser vencedor em Cristo. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Eu, jamais em todos os sonhos e pesadelos que tive em minha vida, imaginei sentir e passar tudo o que passei. O choro no início era de dor, muita dor. Uma dor que acabei chegando à conclusão de ser da alma, uma dor de luto. Faço a mesma comparação, pois perdi o papai e foi possível sentir novamente da mesma forma essa dor. Em meio a essas lágrimas que você não pode ver, eu suplico a Deus que Ele possa te abençoar, te dar forças e lhe encher com o amor de Jesus Cristo. O meu coração nesse momento já se compadece por você, por saber o que está sentindo nesse momento. Mas eu lhe digo que vai passar. Tenha fé nele e acredite, nesse que escreve, vai passar. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Ezequiel 37:14. No deserto muitos são chamados, mas poucos conseguem atravessar, pois lhes é exigido algo que você pensa que não vai aguentar ou suportar. Dor, tristeza, solidão, lágrimas, pensamentos negativos, vergonha, falta de sono, de apetite, raiva, falta de esperança e muita falta de fé. Eu sei de tudo porque vivi isso. Ficar perdido na rotina de nossa vida, como pode isso? Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Ezequiel 36:33. Lembro-me que na segunda-feira, pós-dia das mães, pela hora do almoço, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que estava com saudades, e ela me disse: que bom, eu estou andando nervosa, mas vai passar. E eu respondi: fique bem, estou do seu lado. À noite, quando ela chegou, eu fui ter uma conversa sobre a escola do nosso filho e seu desenvolvimento. Ela ficou muito nervosa e não rendeu muito assunto. Interrompendo a conversa, tomou seu banho e foi dormir. No dia seguinte, terça-feira, ela foi trabalhar. E ao aproximar a hora do almoço, mandei uma mensagem perguntando se ela estava com raiva. Ela devolveu a mensagem dizendo que não queria mais e que já estava decidida e que era para eu ir embora. Tentei conversar, mas ela se manteve firme. À noite, quando chegou, ela foi diretamente para a casa do pai dela, que mora em cima. Tentei conversar pessoalmente, mas ela não quis. Na quarta-feira, mesma coisa, durante o dia, por mensagem, à noite também. Pela madrugada de quarta para quinta, ela levantou. Eu estava no computador trabalhando e me perguntou: você já falou com a sua mãe? Eu disse: as coisas não são assim. O que eu fiz de grave? Tenho tido paciência com você já há algum tempo e você sempre nervosa, porém nada adiantou. Ali tive a certeza que algo estava errado.
Nessa mesma madrugada, ela me disse coisas terríveis, coisas que não condiziam com aquela pessoa que eu conhecia, e muito menos comigo. Na sexta-feira, na mesma hora do almoço, tentei mais uma vez, sem qualquer chance ou possibilidade dela me ouvir. Algo veio dentro de mim e disse: junte suas coisas e vai. Liguei para o meu irmão e pedi a ele que me buscasse, e peguei todas as minhas coisas. Lembro que o irmão dela me disse: não leve tudo, deixe alguma coisa a fim de mostrar que tu não estás indo definitivo. Mas essa voz que me disse tinha falado muito forte ao meu coração. E eu fiz assim, trouxe tudo, e ali começava a minha ida ao deserto. Fui direto para a casa da minha mãe na sexta-feira. Eu não entendia e dizia a meu irmão em lágrimas: isso é loucura. E contava a ele que tinha tido um sonho onde eu falava de casamento para minha família e como agora isso ia acontecer, pois o meu casamento estava acabado. Nessa noite de sexta-feira eu não preguei o olho, como assim também no decorrer dos 3 dias subsequentes. Nesses 3 dias eu passei o dia inteiro e a noite toda com o celular aberto no WhatsApp, esperando uma mensagem. Eu tinha comigo que casamento era somente um para Deus, mas não tinha embasamento bíblico, mesmo sendo um mero leitor da Bíblia. Lembro que cheguei a dizer a ela que ia orar a Deus e que Ele ia mudar essa situação. Passei um mês procurando por ela, tentando conversar, suplicando atenção, amor, carinho e o casamento de volta. Uma noite, em uma chamada de vídeo, eu comentei a ela que ia buscar a Deus e o que ela achava. Ela disse: eu não sei, não adianta isso, pois nada vai mudar a minha decisão. Meus olhos sempre estavam voltados para ela, me sentia fraco. Orava, mas com muito esforço, e Satanás sempre disparava seus dardos no meu pensamento. E uma das vezes que orava com muita tristeza, um desses dardos me atingiu e veio no mesmo instante a imagem dela em um ato de relação sexual. Aquilo tudo me assustava. Lembro que fiz uma oração dizendo: Satanás, hoje você ganhou, mas a partir de agora você não ganha mais. Me posicionei em oração pela minha vida, jejum, e 2 dias depois acordei com a porta do quarto batendo. Porém, ao acordar, a porta estava fechada e tudo estava calmo. Eu estava virado para a parede e senti que alguém estava sentado na cama. Eu consegui ver pelos olhos espirituais Satanás sentado, usando a imagem corporal da minha mãe, onde ele somente me olhava de baixo para cima e dizia no pensamento que ele ia, mas que ia voltar. Tudo isso para mim era muito pesado, pois não tinha tido esse tipo de visão, sentimento, medo e de clamor por socorro. Uma luta do bem e do mal dentro de mim, no meu peito. Eu só queria a resolução final de tudo isso. Eu clamava a Deus que viesse até mim, que me ajudasse, que acampasse os seus anjos ao meu redor e tivesse misericórdia de mim, que falasse comigo. Porém, acredito que Ele falou, mas a cabeça estava tão cheia, meu espírito fraco, que eu não o ouvia. Eu consegui entrar em um grupo de WhatsApp que só serviu para uma vez, onde fui visitar meu filho e me deparei com 4 conjuntos novos de lingerie que a minha esposa tinha comprado. Lembro que fui até esse grupo e perguntei se alguém queria conversar. O Márcio da Bahia foi um dos que me ligou e nos falamos por 1 hora. E ele viu que eu estava em um estado crítico e me pediu para ligar para uma outra pessoa, o Danilo, também da Bahia. Todos os 2 na mesma situação, e ambos sempre preocupados comigo devido ao meu estado sentimental, e segundo os mesmos só oravam para que Deus me guardasse a fim de não fazer nada contra eu mesmo. Logo depois eu saí desse grupo, pois na minha opinião não me ajudava. Um dia lembro que vi uma tesoura no quarto onde eu dormia, também trabalhava. Eu tive uma visão daquela tesoura entrando no meu peito, através da minha própria mão. Peguei essa tesoura e a coloquei longe de mim, por mais que o mal pedia para que acabasse com a minha vida, sempre tive temor, medo do Senhor, e por isso nunca quis desapontá-lo. Eu sempre pedi a Ele que me enchesse dele, do Espírito Santo, do amor de Jesus. Eu sentia como meu corpo estivesse com feridas abertas, sentia dores, sentia as feridas, tudo é muito real. 2 semanas de toda essa tempestade eu comecei a procurar sobre casamento, como reconquistar, e cheguei até o Ministério Atalaia de Deus. Liguei no dia seguinte, mandei mensagem por WhatsApp, e-mail, e fui respondido
em todos, dizendo que iam entrar em contato. Na semana seguinte, em uma das idas para ver meu filho, meu telefone toca. Era o pastor Henrique Lino, porém estava dentro do ônibus, ele não me ouviu. Fiquei muito triste por isso. No dia seguinte liguei e eles me disseram que ia tentar novamente, e assim foi. A querida Cristiane do ministério me ligou na outra semana e assim comecei a ser acompanhado pelo ministério. Isso foi para mim um fôlego, com tanta terra em cima de mim. Com um mês de tudo, seguindo as recomendações do Ministério Atalaia de Deus, excluí ela das redes sociais, pois estava fazendo muito mal ver e participar de sua vida. Foi difícil, pois eu sempre estava monitorando ela e sofrendo com cada pessoa que ela adicionava, cada publicação, cada stories. E por não ver mais nossas fotos, tudo ia cada vez ficando pior, pois enxergava cada vez mais longe de mim, do meu amor e da minha vida. Mesmo a cada dia buscando o sentimento, Senhor, mais próximo de mim e me ajudando, eu tinha vontade de parar, como um sentimento de morte na batalha. Queria o meu fim, ao ter que lutar pelo reino e ver a vitória que só o Eterno observava. Nos momentos de força sempre clamava e pedia a Deus que Ele me enchesse dele. Eu pedi ao Espírito Santo que me desse discernimento e que Jesus fizesse um milagre. Mesmo depois de tudo isso, por algumas vezes fui até as redes sociais. Infelizmente só me machuquei mais, pois a situação real era totalmente desfavorável a mim. Nada mudava em relação ao casamento. Porém eu senti que estava sendo tratado, que algo tinha mudado. As lágrimas já não eram mais com a mesma intensidade e forma. Chorava, mas era diferente. Sentia que em Cristo eu era mais do que tinha sido e tudo mudava no decorrer dos dias. O sorriso voltou ao espaço onde um dia a tristeza ancorou. Eu gosto de dizer que olhei na cara da tristeza e sorri. Sempre com a ajuda de Cristo Jesus, tudo foi nele, com ele e totalmente por ele. Em meados de junho, tive a oportunidade de ir ao encontro do pastor Henrique Lino. Foi quando conheci o Anselmo, ovelha do pastor. Ele estava indo também para Ervalha, peguei uma carona com ele e nos tornamos muito próximos. Anselmo sempre muito centrado em suas respostas e pronto a me ouvir. Nessa caminhada, quando completei 3 meses de deserto, eu fui orar à noite. Em determinado momento da oração, algo me falou fortemente que ela estava sendo tocada. Naquele momento e ao finalizar a oração, eu recebi uma mensagem dela perguntando se ia pegar nosso filho para passar o Dia dos Pais. Aquilo que chamou muita atenção e tive a plena certeza e toda a convicção que era o Espírito de Deus falando comigo e me trazendo renovo para essa caminhada. E tudo se fez ainda mais real quando ele me pediu para começar a escrever esse testemunho. Ali eu senti que Deus falava comigo e que eu começava a ouvir o Senhor como nunca ouvi antes. Minhas orações se intensificavam a cada dia mais em favor da minha vida com Deus. A aproximação do Espírito Santo era cada dia maior. Buscava ler as Escrituras Sagradas cada dia mais e mais, de todo o Novo Testamento, em um mês, e a cada dia compreendia as palavras do nosso Senhor Jesus, seus ensinamentos e mandamentos, e aquele sentimento de raiva e ódio não podiam fazer mais parte da minha vida junto a Ele. Cito isso pois era o que eu sentia, e muitas vezes esses sentimentos não fazem parte do que Cristo nos ordenou. Queridos, Deus é grandioso, Jesus é o Senhor e o Espírito Santo é quem nos conduz em sua infinita misericórdia e paciência. Digo para que creiam que nós somos amados. Existe uma eternidade separada para aqueles que acreditam e confiam a sua vida em Deus. Tudo se tornava cada vez mais distante, eu me aproximava mais e mais. Quando foi no dia 8 de outubro, recebi uma mensagem da minha esposa dizendo que não teria como ficar com nosso filho, pois a irmã dela havia perdido o esposo, vítima de câncer. Eu fiquei triste, pois o conhecia, e retornei a mensagem falando que sim, eu ia pegar nosso filho e ficar com ele e entregar no dia 9, terça-feira. E assim foi. No dia 9, como combinado, levei nosso filho embora, me despedi, entrei no carro e fui embora. Liguei para um amigo, Márcio, companheiro nessa jornada do deserto, e disse a ele que eu estava decidido a seguir minha vida sozinho e cuidar dos meus filhos. Ele pacientemente, como sempre, só ouvia. E quase chegando em casa, na casa da minha mãe, a ligação caiu e logo em seguida eu recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia dizendo assim: não sei o que eu estou sentindo,
mas sei que está doendo. Só queria que tivesse diálogo comigo. Esse é o meu outro número, Jô. No mesmo instante eu fui levado por uma força a qual eu peguei o telefone e liguei. Na primeira vez não atendeu. Quando tentei novamente, ela atendeu. E ali, ao atender, eu disse que ela jamais saberia ou sentiria o que eu senti. E passei nesse tempo e começamos a chorar juntos e desesperadamente. Nos falamos por pouco tempo e marcamos para conversar na sexta-feira próxima. Assim, no dia combinado, fui até a casa, peguei, saímos para conversar. Fomos em uma praça pública aqui bem perto. Ela me pedia perdão e só falava em perdão. Colocamos muitas coisas claras nesse dia. Ela me perguntou se fosse para voltar para casa se eu voltaria. Eu disse que não, pois o pastor já havia me dito que não existiria essa possibilidade, pois morar junto de família, seja da parte dela ou da minha, que isso não é bom para o casal. E eu confesso que jamais pensei que um dia iria concordar. E esse deserto me ensinou sobre isso também. Hoje, dia 10 de novembro, eu ainda estou na casa da minha mãe, pois estamos aguardando por envio dos documentos junto à imobiliária para alugar uma nova casa. Enquanto isso não acontece, nós nos vemos todos os dias, nos falamos pelo WhatsApp diariamente, e também através das ligações, e ela se declara constantemente para mim, e sempre junto algum pedido de perdão. Tudo está bem. Passado 2 meses, estamos em nossa casa. Tudo é alegria e muita gratidão a Deus pela graça, e tudo que fazemos é em nome dele. A você, querido, que ouve agora ou lê esta carta, quero te dizer que passei por dias, meses muito difíceis. Eu sei bem o que você sente. Eu senti essa dor. Eu senti essa descrença em Deus e que ele pode mudar a situação. Porém, Deus não muda. E ele não ia de forma alguma deixar essa situação permanecer assim. Pois eu estava buscando, eu estava me santificando. Quero te encorajar a acreditar e permanecer firme, pois Deus irá mudar a sua história. E o seu sofrimento será testemunho do que Deus faz. Assim como a minha dor hoje é contada a você para a edificação da sua fé. Confie em Deus, pois Ele fez um milagre na minha vida, a qual eu não conseguia ver ou confiar que Ele faria. Após tudo isso, hoje eu me sinto envergonhado diante de Deus, pois Ele provou a sua fidelidade à tua própria palavra, a qual eu por diversas vezes não confiei. A Cristiane, meu muito obrigado pelas tantas vezes que me disse tudo o que eu precisava ouvir, mesmo não crendo. Ao pastor Henrique Lindo, meu fraterno abraço e a minha gratidão. A Deus toda honra e glória. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor.